12, agora eu vou dar de novo, mas não é os meus versículos. Eu dei os versículos 6, 7 e 8. Agora é 1, 2, 3, tá? 1 e 2 só. Salmo 112. Mas vai nos ajudar bastante. Depois eu estou fazendo um estudo de João 16, 33, mais o Filipenses 4, 6. Diz assim: louvai ao Senhor. Bem, nós já aprendemos que louvar a Deus é muito mais do que dizer aleluia, glória a Deus. Louvar é exaltar as qualidades de alguém. Então louve ao Senhor, quer dizer, diante de uma dificuldade, louve a Deus, quer dizer, em vez de engrandecer a dificuldade, engrandecer o inimigo, engrandeça a Deus. Não, Deus é maior. É um câncer que apareceu, Deus é maior. Entenda, é um diagnóstico que Deus é maior. Sempre louvai ao Senhor. É bom louvar ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Nós já aprendemos que temer é o que, pessoal? Respeitar. Temer não é ter medo de Deus. Por que ele está dizendo bem-aventurado o homem que teme ao Senhor? O homem que teme a Deus, ele tem uma coisa que outras pessoas não têm. Salmo 25, versículo 14. Quer ler comigo, por favor? O que diz lá? Diz assim: o segredo do Senhor é para quem? Para os que o temem. Ele lhes fará saber o seu conserto. Olha que coisa bonita. Como é que vale você temer a Deus, que é respeitar a onisciência de Deus. Deus sabe tudo que eu penso quando eu olho para uma pessoa, quando você olha. Deus sabe tudo que eu desejo, que você deseja. Por exemplo, ainda que uma pessoa tenha feito mal para você, você não deseja que ela pague com o mesmo. Não, que aquela pessoa se arrependa, que Deus tenha misericórdia dela. Tudo Deus está vendo. Isso é temer a Deus, é respeitar. É uma coisa que você tem a oportunidade de fazer algo que não está de acordo com a palavra. Você diz: não, eu não quero porque não está de acordo com a palavra. Por mais que seja lucrativo ou prazeroso. Ou, como eu disse, executar vingança. Você não tem isso. Você teme a Deus, você respeita a Deus. Mas não posso falar bem mais coisa ainda. Então ele está dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Quem teme a Deus, seus dias serão aumentados. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, ele se afasta do mal. Ele, quer dizer, anda sempre com a palavra de Deus. Mas como eu falei, tem que ir à frente. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem o quê? Grande prazer. Irmão, não é chegar, tá bom. Deus está mandando, Jesus disse: amai os que vos amai os vossos inimigos. Então, eu só vou amar porque Deus está mandando. Não. É grande prazer de obedecer a Deus, é grande prazer em executar a palavra de Deus. Não é dizer: não, eu só não faço isso porque Deus condena, senão eu faria. Não pode, de maneira alguma. Muita gente, pessoal, começa bem no Evangelho, mas aí depois ele começa a achar que o Evangelho é um fardo, é um peso. Então ele começa a recriminar alguma coisa. Eu só não faço isso porque a Bíblia não deixa. Não, você não entendeu que ele é Senhor, nós somos servos. Você ainda não entendeu que tem que servir a ele com alegria. Lembra do Salmo 100, versículo 2? Servir ao Senhor como? Com alegria, quer dizer, servir ao Senhor com alegria. Então não é que em seus mandamentos tem grande prazer, mas é grande, quer dizer, é aquela satisfação de obedecer. Mas isso vai fazer muito bem quando você começar a obedecer a Deus. Quando você começar a colocar Deus em primeiro lugar, você vai sentir esse prazer. Isso é com o tempo, você vai crescendo e você obedece com prazer ao Senhor. Com prazer você faz a obra dele, não é um fardo, né? É o prazer de estar servindo a Deus, prazer de dizer não ao pecado. Não, lembra que a brincadeira, né, que eu falo, o cidadão foi viajar, né, e ficou muitos anos fora, era um amigo meu da infância, da juventude. Aí eu faço uma brincadeira, ele disse, e ele viajou, ele ficou na Escócia durante 40 anos, há mais de 40 anos. E quando ele voltou, ele trouxe uma garrafa de uísque escocês puro para mim. Ele disse: Jaime, sempre gostei que eu lembro na nossa juventude, você gostava de tomar uns tragos, e eu trouxe um negócio bom para você. Ô, rapaz, é um uísque de primeira aqui, ó, esse é legítimo escocês, é o mais caro que tem lá. Ele disse: eu vou guardar para o meu amigo Jaime. Aí eu chego e falo assim: rapaz, eu não posso hoje receber esse coisa. Por quê? Porque agora eu sou da igreja, agora eu sou crente agora. Não é desse jeito. Olha, que em seus mandamentos tem grande
prazer. Quer dizer, prazer em dizer assim, não, amigo, eu estou no outro, eu sou de Jesus. Mas, rapaz, eu trouxe para você um uísque muito caro, um uísque de primeira, que custa você levar, e de vez em quando você toma um negocinho, não vai fazer mal. Não, eu tenho prazer em... Estou falando uma coisa que parece cômica, mas é verdade. Assim é um para o outro, qualquer coisa que a pessoa lhe oferecer. Então você tem, como eu falei, não é só prazer em dizer não ao pecado, mas também prazer em praticar a palavra de Deus, seu Deus. A vontade do Senhor é que aquele homem seja salvo. Então eu também quero, eu vou orar pela salvação dele. Quem? Aquela pessoa que talvez tirou até a vida de alguém da minha família. Eu ouço uma pregação, ouço uma palavra e Deus diz, olha, amai os vossos inimigos. Olha, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Deus quer que aquela pessoa que fez uma maldade com a sua família, que aquela pessoa seja salva. Aí você diz, aí não, né? Tá bom, se Deus quer que ela seja salva, eu vou orar pela salvação dela. Não é mais do que isso, é ter grande prazer em obedecer a Deus. É grande prazer em obedecer ao Senhor. Pastor, mas existe alguém aqui? Devia ser todos nós, Todos nós deveríamos de ter grande prazer em obedecer a Deus, mas nem sempre é assim, às vezes somos forçados. Aí tem que ir mais à frente assim, aí vem uma recompensa. Qual a recompensa? A sua descendência será poderosa na terra. E não é só a descendência física não, pessoal, que também é os filhos, né? São os netos e tudo também é, mas a descendência poderosa é a descendência espiritual também. Essa próxima geração tem que ser uma geração poderosa, uma geração que vai, porque o mundo, pessoal, lá fora está mal. O mundo jaz no maligno. De vez em quando você ouve cada absurdo, né? Que as crianças são ensinadas a isso, são ensinadas aquilo, que chegou um momento que o normal passou a ser anormal, que o certo passou a ser errado, e o errado passou a ser certo. Aí está lá fora, é isso. Mas isso não é Brasil, não, isso é o mundo todo. Isso é o mundo todo. Tem nação chamada de primeiro mundo, onde a lei que a pessoa é permitida, se ela quiser se unir a um animal, ela pode se unir nos laços do matrimônio, pode isso. Quer dizer, é chamado país de primeiro mundo, mas para eles é normal, mas para nós é aberração. A Bíblia diz, não se deitará com um animal, entende? A Bíblia fala que o homem não se deitará com o homem como se mulher fosse, mas você tem que até falar menos para daqui a pouco você não ser... Mas não podemos deixar de falar a palavra, só estou dizendo que essas coisas vão acontecer. Então nós temos que preparar a nossa descendência, repito, não só física, que são os filhos, os netos, né? Mas também os nossos, entenda bem, jovens que estão chegando no ministério agora, que não vão ter medo de expulsar demônios. Eu lembro quando o missionário conta, quando começou a fazer o trabalho de libertação, expulsar demônios, naquela época, o Brasil parece que ia virar um terreiro de feitiçaria. Então, o trabalho era feito em cima disso. O convite, ó, você foi vítima de feitiçaria, você foi vítima de magia negra, você foi vítima de um trabalho, vem que nós vamos desfazer em nome de Jesus. Deixa eu ver um pouquinho de água aqui. A pessoa vinha para a igreja para isso. Era assim, o Brasil era desse jeito. E quando o missionário começou a expulsar demônio tal, que diz que é o da flecha, demônio que diz que é o portão do cemitério, demônio que é o chefe da encruzilhada, você está amarrado, não sei o quê, eu te expulso agora, demônio que faz o homem ser assim, mulher ser assim, demônio que foi pago, foi mandado lá da encruzilhada, tem que sair. Teve gente que chegou para o missionário, precisa de igreja, chegou assim, missionário, o senhor está indo longe demais, para com isso. Esse pessoal da feitiçaria vai acabar te matando. E não sabe, mas vai matar quem? Matar um morto? Eu já estou morto. Eu já morri, já. Mas as pessoas vêm, e vai chegar a esse ponto. Quando você começa a falar que alguém não fala isso, que vão te prender, não sei mais o quê. Porque nós temos que pregar o evangelho. Podemos deixar de pregar a palavra. Naquela época, entenda, então, o demônio que agia, a potestade que estava, era uma legião que agia nessa parte. Hoje é na vida moral aí da nação, entenda? Nas coisas que estão aí fora. São nas escolas que estão levando cada coisas que não são fáceis. Uma menina que é um amor, quando foi uma menina, deve ser uns 30 e poucos anos, e ela falou que teve que sair de uma escola porque ela não queria, ela não concordava com a grade lá, quer dizer, o que ela tinha que ensinar. Ela disse, eu não posso fazer isso de maneira... Mas é uma coisa normal, agora em todo o Brasil, em todo o mundo, mas é contra o meu princípio, é contra a minha fé.
e vai. Então vai ter um momento, nós temos que ter essa descendência poderosa, que vai evangelizar o mundo, que não vai ter medo, que vai pregar com ousadia, que vai pregar com intrepidez. Por isso que temos que dar o bom testemunho e deixar o bom testemunho para eles, mas tem que ir à frente. E assim, a descendência do Deus poderosa, a geração do justo será abençoada, a nossa geração é abençoada, porque tem o nosso testemunho, nós temos que fazer isso. Então vamos voltar, louvai ao Senhor. Você tem louvado a Deus? Exalte o Senhor todos os dias. Quando você vê as má notícias, não temos que brigar com o homem, ficar com raiva das pessoas, pelo contrário, eu dei agora, essa semana, fugindo aqui, mas não é fugindo, ainda citando, quando Jesus olhou a multidão, lá em Mateus 14, a Bíblia diz, e vendo uma grande multidão, teve o quê? Compaixão dela. Você não tem que olhar uma grande multidão, às vezes tem uma multidão em algum lugar da cidade, que eles se reúnem para quê? Para se drogar. Nós temos que olhar para aquelas pessoas com o quê? Compaixão, não é com repulsa, com nojo, com rádio, não, tem que olhar para aquelas pessoas que às vezes você sabe alguma região da cidade, que aquelas pessoas se reúnem para quê? Prostituição, mas não temos que olhar para elas como olhar de nojo, de raiva, está amarrado, não, olhar com compaixão, amar essas pessoas, desejar que elas conheçam a Cristo, amar quer dizer, é o querer o bem delas. Então repito, nós não temos, entenda, de maneira alguma, de ter que brigar, discutir com as pessoas, ter raiva das pessoas, não, pelo contrário. Você vê as pessoas envolvidas com as drogas, envolvidas com prostituição, que essas pessoas se tornem pessoas, entenda bem, queridas por você, amadas por você, elas devem se sentir amadas por vocês. A pessoa, é verdade, você trabalha num lugar onde tem uma pessoa que você sabe deliberadamente, claramente, abertamente que ela é envolvida com prostituição. Aí você olha, passa perto dela, marrado, não, bom dia, boa tarde, um sorriso, ame aquela pessoa, amar que aquela pessoa tem que se sentir amada por você, que você não tem nada contra ela, a sua luta não é contra ela, é contra o demônio que está na vida dela, entende? Aí você vai amar aquela pessoa, você vai amar, às vezes é um vizinho, às vezes é um colega de trabalho, você vê a vida dele, que ele tem uma vida devassa, que é uma vida sem freio moral, mas você respeita aquela pessoa, não é respeitar o que ela vai respeitar, amar aquela pessoa, ela tem que se sentir amada por você, como eu falei, às vezes, é uma pessoa que está numa prática religiosa, ela entra no elevador, uma vez num lugar, botaram uma pessoa se sentia discriminada, que ela entrava, ela pertence a uma certa religião, e quando ela entrava, tinha gente que saía do elevador. Ele disse, eu não saio nunca, pelo contrário, eu vou sorrir para aquela pessoa, bom dia, boa tarde, é verdade. E se ela fala assim, você é crente, me cumprimenta? Ué, Jesus falava com todo mundo, tem que mostrar. Então, deu para entender isso? Louvar ao Senhor, né, para você ficar brigando, louvar quer dizer, sabendo que maior é o Senhor do que qualquer outra coisa. Então, você tem que amar as pessoas como Jesus amava. Louvar ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, quem teme é o quê, pessoal? Respeita, quem respeita ao Senhor, que em seus mandamentos tem o quê? Grande prazer, é falar não para o diabo com prazer, é falar sim para Jesus com prazer, não, só vou fazer porque Deus manda, não, o Senhor mandou, eu vou cumprir, eis aqui o teu servo, glória a Deus. Aí ele diz, a sua descendência era poderosa na terra, não só a descendência física, humana, mas a descendência espiritual também, e diz mais ainda, e a geração do justo será abençoada, glória a Deus por isso. Voltar para a palavra de Deus, João capítulo 16, versículo 33. O versículo é bem conhecido, o nosso ponto de partida aqui. Então você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Guarda isso no coração, paz. No mundo tereis aflições. Estamos no mundo, então a aflição vem, é uma doença, né? Uma enfermidade que surge. É uma dificuldade na vida financeira, é uma luta no lar, na família, é uma batalha às vezes com alguém da família, né? Você está numa aflição. Eu tenho dito assim, você às vezes olha o pregador, olha o obreiro, né? Você não sabe, ele chega ali, entende? E você diz para ele assim, ô pastor, ora por mim que eu estou com câncer. Aquele pastor também está com câncer. Ué, mas o que ele dá? Mas ele está em paz, porque ele está no Senhor, que ele já orou, nós vamos fazer sobre isso. Quer dizer, você apresenta aquilo a Deus, e aqui você fica em paz, você vai ver isso já já. Então, não quer dizer que uma pessoa que está em paz, ela não está numa aflição, às vezes ela está numa aflição, mas ela está em Cristo, por isso ela não perde a paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, não desanime,
Eu falei daquela irmãzinha que falou, pastor, já fiquei triste, porque, olha, eu pedi tanto para Deus que eu não queria operar, acabei operando. Isso aí, irmã, Daniel também não queria na cova dos leões, mas ele entrou na cova dos leões, só que Deus estava com ele, entende? Deus estava com a senhora na cirurgia, só tem que crer nisso. É como o missionário diz, Deus cura pela fé, que é a nossa área, mas Deus cura pela ciência, glória a Deus. Sempre falo do irmão ali sentado, vocês já ouviram isso várias vezes, só para você nunca ficar frustrado, né? E ele falou assim, pastor, eu não conseguia a minha cura. E a diabetes dele ficou descontrolada, ele perdeu a visão, ficou cego. Ele pediu para Jesus, Jesus, me dá um médico para cuidar de mim. Deus deu uma médica, né? E essa médica mudou a medicação, mudou a alimentação, né? Ele recuperou, a glicose voltou normal, a visão voltou, ele voltou a viver uma vida normal. Quer dizer, Deus operou, foi, daquela maneira foi, mas não quer dizer que Deus não opera. Às vezes é o clima, tem pessoa que muda de lugar e melhora. Eu lembro de um amigo que tinha problema respiratório, mas ele foi para o litoral e ficou normal. Então, só para você nunca ficar decepcionado. Então, não desanima. Deus vai providenciar a sua cura ou a sua libertação ou agir na sua vida. E ele diz, eu venci o mundo. Jesus, você vai vencer com ele. Aí nós vamos para Filipenses, que está sendo a parte maior. Carta de Paulo aos Filipenses, 4:6. Você está aí em João, passa Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. O que está deixando você inquieto? Nada pode deixar você inquieto. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Você lembra que eu falei do pregador? Que, puxa, você pede oração para ele, pastor, ora por mim que eu estou com câncer, ele também está. Mas só que ele já colocou diante de Deus. Deus surgiu esse câncer no meu corpo, ele está amaldiçoado, entenda? Em nome de Jesus, não vai prosperar. Ele está em paz. Por isso ele está em paz. Não é que ele entenda que ele é melhor, não, ele está em paz. Você vai ver essa paz da paz, que é lindo isso, quando você confia em Deus plenamente. Então, você vai e apresenta a Deus, Deus é meu filho que está nas drogas, ou no álcool, ou na prostituição. Ou Deus, é a minha esposa, é o meu marido, é a minha vida financeira. Deus, eu invoco o teu poder. É claro que nem sempre nós podemos usar essa formalidade. Além de ser aquela súplica, olha o que ele diz, pela oração e súplicas, que são pequenas orações. Como o missionário explica, às vezes é coisa rápida. Você diz assim, oh Deus, me ajuda. Você não tem mais, você não fala de boca para fora, você fala com convicção. Deus precisa de uma direção. Deus, como é que eu ajo aqui? E às vezes, Deus, esse mal não vai prosperar não. Na hora que você recebe até o diagnóstico, você fala assim, não vai prosperar, Deus está comigo. Quer dizer, aquilo ali é importante. Aí ele diz assim, com ação de graças, o que é isso? Já louvando a Deus, sabendo que Deus está no controle, Deus está agindo. Deus vai agir a seu favor. Aí vem a parte que estamos explicando bem. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Excede. Lembra? Voltando a falar do pregador. Você pediu oração para um homem, para uma mulher, para uma obreira. Obreira, você aqui da igreja, só ora por mim que eu estou com câncer. Ela também está. Mas só que ela orou. Ela apresentou a Deus. A paz de Deus, que excede o entendimento, guarda o coração dela. Excede o entendimento por quê? Você descobre que ela não entendo. Ela com câncer orou por mim também com câncer, mas ela está com paz. Por quê? Porque ela já apresentou aquilo diante de Deus. Apresente. Você vai ver, Deus vai agir, Deus vai operar. Ela tem essa paz não é dada de qualquer maneira, é Deus quem dá essa paz. Olha o que fala lá, João 14, 27. Vamos lá para João 14, 27. Já estava no coisa, agora é o 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que é isso? É uma paz que é uma coisa que vem de Deus. Viu? Já pode, essa informação já foi dada, pode voltar para o Filipenses, que ele diz, a paz de Deus é uma paz que Deus dá, que dá essa tranquilidade, essa confiança, essa segurança, que você sabe que Deus está agindo. Você sabe que Deus está operando, por isso que essa paz que excede o entendimento. Eu não entendo, se eu estou no lugar dele, se eu estou no lugar dela, eu estaria louco, se eu estou no lugar dessa pessoa. Não, você está em paz, você sabe que Deus está agindo. Precisa dessa comunhão com Deus. Mas, repito, essa confiança é fruto da comunhão com Deus, você tem que ter comunhão.
Aí você vai crescer. Ter prazer, lembra do minha parte? Ter prazer em servir a Deus, prazer em obedecer ao Senhor, prazer em estar com a palavra de Deus. É por isso que você tem essa paz, mesmo tendo aflição. Tem uma aflição, é uma aflição. É uma coisa que você sente. Ninguém, puxa, eu estou muito feliz porque eu estou com câncer. Não, está amarrado. Você está numa aflição, mas eu apresento a Deus aquele diagnóstico. Deus muda essa história. Deus, eu não aceito isso em nome do Senhor. Invoco o teu poder. Está amaldiçoado em nome de Jesus. Isso não vai prosperar. Estou falando do câncer, mas pode ser outro problema. Pastor, uma depressão. Os pensamentos, eu penso o que eu não quero. Deus, você sabe tudo que está passando na minha mente. Está amaldiçoado essa depressão, não vai prosperar. É assim que tem que fazer. Como eu falei, o problema com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, com alguém de casa, você age dessa maneira, você apresenta a Deus. Mais ainda, nós vamos ver lá no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 18. Tiago, capítulo 3, versículo 18. Ele diz assim, Tiago 3, 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se aonde? O que é o fruto da justiça? Irmão, a recompensa de você praticar a verdade, a palavra de Deus. Semeia-se na paz, você vai ter isso. É por todo dia, por isso que eu disse, é uma coisa que é diária, não é só naquele momento que você vai a Deus, não. É o fruto da justiça, e ele vai falar mais. Semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Se você quer crescer um músculo, você tem que exercitar aquele músculo, não é verdade? Às vezes tem até uma alimentação, ou o pessoal suplementa, mas não vou me meter nisso, que não é a minha área, entenda bem. Então, se você quer crescer para ter uma hipertrofia, né, crescer aquilo ali, se você quer crescer, que a paz cresça, exercite a paz. Que é isso? Pratique. Eu vou praticar o que eu acabei de ouvir. Eu fui ofendido, Jesus mandou eu praticar a justiça, eu vou praticar. Jesus, tem misericórdia dessa pessoa que está me ofendendo. Vai te dar a oportunidade de quê? De você praticar o que ouviu. De você colocar em prática o que você ouviu. Vem um diagnóstico, você, eu vi, lembrei da mensagem, Jesus, que coisa, hein, que aflição que eu estou aqui, Deus, essa doença é grave, essa doença pode levar à morte, mas eu invoco o teu poder, eu amaldiçoo essa doença, é isso, você começa a exercitar, essa paz que o mundo tem que ver em você. Essa é a diferença que falou o profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, quando diz, então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quer dizer, quem está servindo a Deus, ele vai ter essa paz. Essa paz é para o mundo ver, o mundo notar, as pessoas notarem. Excede o entendimento que Paulo falou, Filipenses 4, 7. Ela excede o entendimento. Poxa, mas como é que esse cara tem paz? Se eu estou no lugar dele, será eu estava morto, né? Não, você tem a paz que excede todo, a gente tem que estar com você. Mais ainda agora, depois aqui, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. 1 de Pedro 3, 11. Aparta-se do mal. Irmãozinho, tem que se apartar do mal. É mal, não quero. Já viu o Fernando de Lima canta, pecado, estou fora. Aparta-se do mal, diante dos seus olhos. Não fica olhando o que é mal. Aquilo é mal. O que é mal, pastor? O que é proibido pela palavra. Você não está de acordo com a palavra. Aparta-se. Das conversas, às vezes, tem. Billy Graham falou uma coisa, não sei se ele ouviu de alguém, já ouviu isso aqui. O que a Billy Graham falou? Fale muito de Deus, fale pouco de você e não fale nada dos outros. Quer dizer, fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Verdade. E se tiver que falar de alguém, fale bem. Mas não fale, porque o mundo jurídico, eles colocaram assim, o legislador, ele colocou a receptação, o artigo 180 do Código Penal, ele colocou a mesma coisa do artigo 155, a mesma penalidade, que é o furto. Mas por quê? Porque só tem alguém que rouba, porque tem alguém que compra o roubo. Né? Tem alguém que roubou, por isso que ele está. Então, quem comprou o roubo se tornou tão criminoso como aquele, somente se tiver dolo, quer dizer, sabe que aquilo é a coisa. Mas o que você está querendo falar, pastor Jair? Irmão, só tem fofoqueiro, tem gente que ouve. Verdade. A primeira coisa que você devia falar, aprender com os homens lá fora. Um grande homem sábio disse que quando alguém vier falar de mal de alguém para você, vem cá, o que você vai falar é verdade? Você já sabe que é verdade? Aí você deve pensar assim, não, falaram para mim. Então você vai falar para mim o que você nem sabe se é verdade? Não é verdade? Um homem muito sábio falou isso. Entendeu? E outra coisa, você vai falar bem ou mal?
E você vai falar mal de uma pessoa que não está nem presente aqui. Bom que ela estivesse aqui para me perguntar se isso é verdade. A pessoa nem vai querer mais conversar contigo, ela vai fugir, entendeu? Ela vai cair fora. Então, nós precisamos de aprender aqui com a Bíblia, irmão. Aparta-te do mal dessas coisas, amigo, por favor. Se é para orar pela pessoa, tudo bem, mas fala mal dos outros, não. Eu estou aqui, eu estou para falar de Deus, de mim eu falo muito pouco, dos outros eu não quero falar nada. Você vai cortar, não vai trazer mais, não vai, pode ter certeza, não vai trazer, nós precisamos disso. Então, aparta-te do mal. Aquele programa sempre tem um palavrão, tem uma cena, porque você, não, mas eu sei reter o que é bom, eu tiro. Não, aquilo é mal, aquilo te contamina. Não esqueça do que falou, as más conversações corrompem os bons costumes. Aquilo vai te corromper. Aquele negócio que diz, olha, o que entrou aqui, sai aqui. Não, o que entrou aqui, sai aqui, deixou alguma coisa lá dentro. Alguma coisinha ficou, uma poeirinha ficou e vai. Como diz, ficou um grilo na cuca aí. Nada, tira fora, aparta-te do mal. Faz o bem, faz o que é bem, orar e não aceitar essas coisas. Mais. E busque o quê? A paz e siga. Aí você vai ter a recompensa, qual? 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E que bonito isso aqui para nós. E os seus ouvidos atentos às suas orações. É Deus que vai falando para você, você vai ter mais comunhão, quer dizer, por isso que você vai sentir paz mesmo na aflição. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, quer dizer, mesmo com um diagnóstico, mesmo com uma situação difícil, mesmo com aquele mês difícil na sua vida financeira, aquele momento difícil, você tem paz. Não, Deus vai dar a solução, eu já clamei, eu já apresentei a Deus, você sabe que Ele ouve as suas orações, mas o rodo do Senhor é contra os que fazem os males. 13, e qual é aquele, olha que coisa profunda, que vos fará mal se fosse zeloso do bem, mas também, se padecede por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Agora que lindo, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, servi ao Senhor com alegria, que em seus mandamentos tem grande prazer. Aí diz, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, e tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos, os que blasfemam do vosso procedimento em Cristo. Pronto, aí você vai mostrar que como é bom estar com Cristo. Essa é a palavra hoje. Busque a paz, busque. Vamos voltar, nós começamos, quem lembra? João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais, quem está nele não perde a paz. O que é estar nele? É praticar a sua palavra todos os dias, é ter prazer em obedecer ao Senhor, é sempre estar em comunhão com a palavra, sempre em concordância com a palavra. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais, no mundo tereis aflição, vai ter, estamos no mundo. Lembra do rapaz que pediu, pastor, ore por mim. Para quê, meu filho? Que eu não tenha problema algum com o diabo. Tudo bem, fecha os olhos que eu vou orar para você morrer. Eu disse, não, meu irmão. Já viu quando uma pessoa morre, o que a pessoa fala assim? Quando a pessoa morre, o que a pessoa realmente fala? Ele descansou, né? A pessoa vai descansou. Quando você estiver aqui, você vai ter luta, amigo. Vai ter luta com o diabo, mas depois vai para o lado do Senhor. Também se morrer sem Jesus não tem descanso não, mas com ele tem descanso. E descanso eterno. Mas não é mensagem para agora.